um divisor de águas. Halloween quebrou recordes no fim dos anos 70 quando faturou 70 milhões de dólares de bilheteria, tendo um orçamento miserável de apenas 350 mil dólares. Não só isto. Sendo um pequeno filme de terror, a obra de John Carpenter viria a se tornar um dos pais do slasher, juntamente com o igualmente influente, tendo influenciado o próprio Halloween, Black Christmas 1974. O conto de horror de um maníaco fugitivo do sanatório que aterrorizava uma jovem babá na noite de Halloween assustou as audiências numa época que era bastante fácil, comparado a hoje. Mas isso não é um demérito. O roteiro escrito por Carpenter e Debra Hill se aproveitava de uma famosa lenda urbana americana que derivou diversas variações, mas o núcleo da história era sempre o mesmo. Uma jovem se via perseguida por um doente mental psicopata que estava dentro da própria casa o tempo inteiro. A versão mais famosa dessa história originou o supracitado Black Christmas e também um rip-off de Halloween que seria lançado um ano depois, intitulado Mensageiro da Morte 1979, mas que ganharia fama com seu remake lançado quase 3 décadas depois, quando Um Estranho Chama 2006. No entanto, essa reviravolta já havia sido usada e não havia necessidade de reintroduzi-la nesta nova noite de terror, certo? O que Carpenter e Hill fizeram entraria para a história do gênero, criando não só um dos filmes mais seminais do terror, mas também criando uma nova face e nome para o mal em pessoa. Michael Myers tinha apenas 6 anos quando assassinou sua irmã mais velha, Judith, na noite de Halloween de 1963. A cena é impressionante não só pela técnica utilizada, um plano sequência em pouco sob os olhos do assassino debaixo de uma máscara, mas também por revelar no fim dela que o crime foi realizado por uma criança. Hoje em dia pode não ser muita coisa, mas imagine o impacto há 40 anos. E isso é apenas os minutos iniciais. Voltamos à cidadezinha Don Fiel de 15 anos. Conheçam Laurie Strode, Jamie Lee Curtis. Ela é a típica Jill Mestidua, adorável e inocente, mas que não vai na onda de suas duas melhores amigas, Annie, Nancy Holmes, a filha do xerife, e a fogosa Linda, PJ Solis. O trio se prepara para a noite de Halloween repleta de planos. Laurie trabalhará de babá para os Doyle, cuidando do pequeno Tommy, Brian Andrews, enquanto Annie ficará responsável por Lindsay Wallace, vizinha de frente de Tommy. O plano é esperar a garota a dormir para receber seu namorado, Paul, mas no final das contas, Lindsay acaba ficando sob os cuidados de Laurie, enquanto Annie espera não apenas seu namorado, mas também Linda e o namorado dela, tendo a casa dos Wallace para si. O que todos estes jovens não esperavam é que Michael Myers fugiria do sanatório Smith's Grove e retornaria para a cidade que cresceu. O médico que o acompanhou durante todos estes anos, Dr. Son Loomis, Donald Pleasence, conhece seu paciente o suficiente para prever todas as suas ações e mesmo sendo contraditado, segue para Don Fiel para pará-lo antes que seja tarde demais. Mas é tarde demais. Michael já mirou em Laurie e a noite dela está prestes a se tornar um verdadeiro pesadelo. Ao assistir a Halloween, seja pela primeira vez ou pela milésima, é necessário. Não, é essencial que você tenha algumas coisas em mente. Este não é um slasher convencional. Antes mesmo que Sexta-feira 13 criasse um novo padrão para o subgênero, Halloween veio com o slasher raiz, totalmente focado na atmosfera de suspense e perigo iminente do que nas mortes gratuitas e violentas. Não é à toa que aconteça apenas 3 mortes on-screen. Apague tudo que você sabe sobre Michael Myers e sobre a franquia da mente. Zere. Este é o começo da história. Michael Myers é um psicopata que fugiu do manicômio e agora está usando uma máscara branca roubada e uma faca de cozinha para aterrorizar uma jovem de 16 anos e seus amigos. Esta jovem não é sua irmã. Os dois são completos desconhecidos um ao outro, embora Laurie já tenha ouvido falar sobre Michael. A ligação familiar entre os personagens foi originada na sequência Halloween II. O pesadelo continua 1981, e felizmente será ignorada pelo futuro reboot da Blumhouse que seguirá os eventos especificamente do 1º de mais nenhum. Acreditem, é uma boa decisão. Tendo esclarecido esses 2 pontos, você está pronto para aproveitar Halloween. Mesmo com apenas 2 filmes em seu currículo, e nenhum deles sendo terror, John Carpenter chutou a porta de Hollywood para fazer seu nome com a obra-prima de Halloween. Sim, o roteiro é excelente e trabalha bem a história antes de entregar um desfecho agoniante, mas é graças à direção genial de Carpenter que o filme funciona tão bem.
Com uma coordenação cinemática excelente, Carpenter nos conduz à tensão apresentando aos poucos o antagonista, que é um mistério, um enigma, não só a nossa final girnas ao público. Dr. Loomis encontra o xerife Brackett em uma loja que foi arrombada assim que chega em Haddonfield. Levaram uma máscara de Halloween, uma faca de cozinha e algumas cordas, diz o xerife. Enquanto isso, sem ninguém saber, Michael passa com o carro que acabou de roubar. Suas aparições sempre são esporádicas, ao distante, e se você não conhecer sua icônica máscara, é um pouco difícil distinguir os detalhes do rosto branco e pálido que o mesmo usa. Ao longo da noite, ele aparece na escuridão, sempre observando. Na janela. Atrás das cortinas. Na rua. No carro. Chega a um ponto que o próprio espectador procura sua máscara nos cantos mais escuros das cenas, mesmo que ele não esteja de fato nela. Esse tipo de construção do clima é o que diferencia Halloween de todos os outros filmes do subgênero e é justamente o que o destaca. Michael Myers se torna uma entidade sem mesmo ter o sobrenatural envolvido na história. Não há explicações para o que ele fez há 15 anos e não há explicações para o que ele está fazendo agora. Ele é simplesmente o mal e a falta de explicações é crucial para delinear esta aura mística em volta do personagem. Você não precisa saber disso. Você só precisa saber que ele não vai parar enquanto não matar quem ele quer. São poucos vilões que ganham esse poder sobre o público em seus filmes. A associação da figura ao mito do bicho-papão, constantemente mencionado por Tommy ao longo do filme, também contribui para isto. Alie esses fatores com a emblemática trilha sonora de John Carpenter, figurando o tema da franquia que é um dos maiores não só do terror mas do cinema, reconhecível por qualquer um com um pouco de bagagem. Não é por pouco que ela ganhou esse status. É incrível como a trilha funciona em conjunto com o filme, onde ambos se tornam uma obra só. Os arranjos criados por Carpenter assumem o mesmo ritmo do longa, se tornando quase agoniante assistir uma cena onde Michael persegue alguém ao som do piano. Apenas um dos melhores filmes de terror da história, Halloween construiu um legado para si mesmo com as sequências que não chegam a alcançar a sua genialidade. De qualquer forma, sempre haverá o clássico original para rever quantas vezes forem necessárias, não importa quantas sequências e remakes forem lançados. O vídeo está ficando por aqui e até no próximo vídeo. Halloween, the night he came home.